Uma vida digital inteligente começa quando você percebe que cada toque no celular mexe com sua atenção, seu dinheiro e sua privacidade. Não é usar menos tecnologia, é escolher melhor no dia a dia. Nesta aula, vamos organizar esse cenário em decisões práticas como notificações, assinaturas e inteligência artificial. Isso facilita sua vida ou só ocupa espaço? Pense um instante. Nesta aula, a ideia é simples: usar a tecnologia a seu favor. A inteligência artificial vira assistente, não piloto automático. As notificações ficam sob controle. Nas compras online, você compara antes de decidir. E as assinaturas passam por revisão. A pergunta é: isso facilita a sua rotina? Se facilita, você está usando a vida digital com inteligência. Uma vida digital inteligente começa nas configurações padrão que quase ninguém mexe. Alertas ligados, recomendações agressivas, renovações automáticas e permissões amplas vão decidindo por você. Exemplo simples: um aplicativo pede acesso demais e você aceita sem pensar. Pergunta: isso facilita ou te prende? Na prática, te prende. E o primeiro passo é revisar o que ficou no automático. Vida digital inteligente começa com uma pergunta simples: isso economiza tempo, dinheiro ou energia mental? Ou só cria ruído? Antes de aceitar, veja se resolve um problema real. Quanto custa em atenção? Quais dados você entrega? E se dá para desfazer fácil? No fim, a resposta é simples: só vale se melhora a sua rotina sem cobrar demais de você? Com a base definida, vamos começar pela tecnologia que mais mudou a rotina: a inteligência artificial. Ela compara produtos, resume contratos, planeja viagens, organiza estudos e escreve mensagens. Pense nela como uma assistente rápida, mas não infalível. Ela ajuda, mas a decisão final precisa ser sua. Se ela sugerir um contrato ou uma compra, qual é a regra? Conferir tudo antes de aceitar. Nesta parte, a ideia é usar a inteligência artificial para ganhar tempo sem perder critério. Ela resume textos longos, compara prós e contras, cria checklists e explica termos difíceis. Antes de comprar uma assinatura, você pede um resumo e compara o que importa. Pergunta rápida: a inteligência artificial decide por você? Não. Ela organiza informações, mas a decisão continua sendo sua. Na vida digital, a inteligência artificial ajuda muito, mas não decide por você. Ela pode inventar respostas, usar dado desatualizado e até puxar um viés escondido. Se você pedir uma recomendação de compra ou investimento, por exemplo, ela sugere rápido, mas sem conhecer sua renda, seus objetivos e seu momento. A pergunta é: isso basta? Não. Ela acelera a análise, mas a decisão continua sendo sua. Antes de confiar numa resposta de inteligência artificial, faça este filtro simples. Peça fonte ou critérios. Compare com outra fonte, veja a data e o contexto. E nunca envie dados sensíveis. Exemplo: se ela sugerir uma compra, confira preço, frete e política no site oficial. Posso até ajudar muito, mas uma decisão boa sempre passa por esse teste rápido. A inteligência artificial ajuda você a pensar melhor, mas as notificações podem roubar sua atenção antes que você perceba. Nem todo alerta merece resposta imediata. Pedido de entrega, sim. Promoção de loja, talvez depois. Quando o celular vibra, pergunte: isso resolve algo agora? Se não resolve, espere. Alerta útil informa interrupção comercial. Só puxa você para comprar. Para decidir o que fica, pense em 4 caixas. Críticas são banco e segurança, essas você vê sempre. Importantes são trabalho e família, essas valem atenção. Adiáveis são redes e notícias, dá para silenciar. Descartáveis são promoções, quase sempre podem sair. A pergunta é: isso ajuda meu dia agora? Se não ajuda, pausa e corta. No capítulo de hoje, a ideia é simples: você não precisa ver tudo na hora. Se cada alerta manda no seu foco, seu dia vira reativo. Deixe só o que é prioridade, use o modo não perturbe nos blocos de trabalho e faça uma tela inicial limpa. Pergunta: isso não faz a gente perder algo importante? Resposta: não, porque o resumo das notificações entrega o resto sem roubar sua atenção. Hoje a meta é simples: fazer seu celular parar de mandar no seu dia. Desative alertas de promoções, silencie grupos pouco urgentes, remova aplicativos da tela inicial e ative o modo foco. Pense assim: se algo não precisa da sua atenção agora, isso não merece interromper você. Qual notificação você pode cortar hoje? Pense por alguns segundos. A melhor resposta é começar por uma promoção ou grupo pouco urgente. Depois de proteger sua atenção, o próximo passo é proteger seu dinheiro das pequenas decisões automáticas.
Lojas digitais tiram atrito para você comprar sem pensar. Botão de compra rápida, cupom por poucos minutos, frete que muda conforme o valor e recomendações feitas para você clicar. Exemplo simples, você ia levar um item, mas a oferta empurra dois. Pergunta, isso ajuda você ou a loja? Resposta, quase sempre a loja. Quando a compra parece urgente demais, desconfie. Contador regressivo. Desconto sem comparação e frete que empurra gasto maior são truques para você decidir rápido, não melhor. Se a compra também serve para aliviar a ansiedade, pior ainda. Pergunta simples, eu preciso disso hoje? Pausa. Se a resposta não vier clara, provavelmente é impulso, não necessidade. No capítulo de compras online, o perigo não é uma compra grande, é a soma das pequenas. Streaming, aplicativos, armazenamento, clubes e ferramentas digitais parecem baratos, mas juntos viram peso no mês. Pergunta, você sabe quanto está pagando em assinaturas? Pause e confira. Muitas vezes, cancelar 2 ou 3 já libera dinheiro sem mudar sua rotina. Para revisar compras e assinaturas sem complicar, comece listando cobranças recorrentes, streaming, aplicativo, nuvem, clube, qualquer coisa que cai todo mês. Depois, marque o que você realmente usou no último mês. Se não usou, cancele a duplicidade. E defina um teto mensal. A pergunta é, isso vale mesmo a pena? Se não cabe no teto, sai. Para fechar, vamos transformar a aula em prática. Pense na pergunta, faça uma pausa curta e responda mentalmente antes de... Se a dúvida é sobre notificações, compras online, assinaturas ou casa conectada, a regra é simples. Menos impulso, mais intenção. A resposta comentada quase sempre é essa: escolha o que economiza tempo, dinheiro e atenção. Pergunta final: usar a inteligência artificial para decidir compras, rotas ou respostas do dia a dia é sempre confiável? Não. Ela ajuda a comparar opções, resumir informações e sugerir caminhos como uma assistente rápida, mas pode errar, omitir contexto e trazer dados desatualizados. Então, use inteligência artificial para analisar, não para bater o martelo. Para decisões importantes, ela ajuda muito, mas a palavra final continua sendo sua. Qual é o primeiro passo para recuperar o controle das notificações? Separar o que exige ação imediata do que é só estímulo. Banco, trabalho e segurança ficam com prioridade. Promoções, redes sociais e entretenimento podem ser silenciados ou tirados da tela inicial. Quando você faz isso, o celular para de mandar em você e volta a ser ferramenta. A pergunta é simples: como evitar gastar mais em compras online? Pense antes de clicar em comprar. Compare o preço em mais de uma loja, veja o frete e o prazo, leia as avaliações negativas e desconfie daquela urgência artificial. Se der vontade de comprar por impulso, espere alguns minutos. Uma lista de desejos e um limite definido ajudam muito. Se você quiser, eu continuo com a próxima resposta.